Eu vou fazer mais ou menos um resuminho das nossas lives anteriores da série psicológica, porque a semana que vem a gente já começa a entrar em sentimentos, em coisas que machuca mesmo o nosso comportamento, machuca as nossas ações, as nossas reações, que é medo, ansiedade, angústia. Lembra que a gente estava vindo de fora, do exterior para o interior. Então, nós falamos de coisas bem fora mesmo, bem exterior, bem longe de nós, ou muito próximo de nós, e agora nós vamos falar dessas coisas mais próximas, mais interna, mais relacionada com a nossa autoestima, mais relacionada com, com os nossos comportamentos. Só que sempre para fazermos isso, nós temos que dar um passo de cada vez. Não dá para dar uma quantidade muito grande de passos, e também não dá para a gente tentar jogar tudo de uma única vez para vocês, que vocês não vão conseguir fazer isso. Então, essa live vai ser assim, eu vou fazer um resuminho, mas antes de fazer o resuminho, eu vou responder algumas perguntas que eu recebi. O Toninho já está colocando no nosso canal, então algumas outras pessoas já assistiram. Então, eu recebi uma série de perguntas e eu vou responder essas perguntas e depois eu vou fazer um resuminho das lives e em seguida a gente abre novamente para novas perguntas. Então, dessa maneira mesmo. A primeira pergunta que me fizeram foi com relação à primeira live que nós fizemos, que foi sobre a vida. A pessoa queria saber por que tem uma diferença tão grande de uma vida de uma pessoa para a outra. Por exemplo, tem pessoas Tem pessoas que, assim, tudo é fácil para ela, tudo é tranquilo, assim, parece assim que ela vai andando e vai se jogando um tapete vermelho aos pés dela, e tudo que ela vai fazer é fácil. Se ela pensa em estudar, ela tira as melhores notas, se ela pensa em um trabalho, ela é aprovada, se ela vai fazer um concurso, ela passa. Então, tudo que ela vai fazer faz com muita facilidade, enquanto que outros têm uma dificuldade muito grande para conseguir as mesmas coisas. Então, tem pessoas que não ficam doentes, tem pessoas que lutam com a doença, tem pessoas que não têm a mínima ideia do que seja uma depressão, do que seja uma ansiedade, outras lutam a vida toda com essa depressão, com essa ansiedade. A gente não pode falar assim, olha, isto é por causa disto ou por causa daquilo, porque daí nós estaríamos generalizando, porque cada caso é um caso, cada pessoa tem uma própria estrutura psicológica. Então, às vezes, psíquica, né? Então, às vezes, para uma pessoa, uma injeção um tsunami, é uma coisa terrível. Ele faz drama, ele chora, ele esperneia. Para outras pessoas, isso não tem nada a ver. Então, para algumas pessoas, perder um membro no corpo não tem nada a ver. Para outros, quebrou a unha, é aquele auê. Então, o que é isso? Isso é a sensibilidade, a nossa sensibilidade. Como que nós lidamos com aquilo que nos acontece. E também tem as características educacionais e também as características sociais. Então, cada país tem uma característica, cada país tem uma condição social, e o Brasil, por ser um gigante, não é só, não é igual no mesmo lugar. Então, cada estado do Brasil, e antes de começar aqui, vocês estavam falando do Rio Grande do Sul, comparando com o estado de São Paulo. Então, cada estado é um mundo à parte. Tem as suas próprias características, tem as suas próprias regras, tem os seus maneirismos, sotaque, que nós falamos português, mas cada lugar
do nosso país tem um sotaque diferente, uma estrutura gramatical diferente e também tem uma estrutura familiar diferente. Nós temos hoje muitos lares desajustados, e eu não estou falando de lares onde ocorre a separação, porque às vezes a gente pensa assim, o desajuste está em casais onde se separaram, onde o pai e a mãe se separou e o filho fica um dia com o pai, um dia com a mãe, ou a semana com a mãe, a semana com o pai, ou a semana com a mãe, o final de semana com o pai, depende aí da escolha e da decisão que foi feita nesse ato da separação. Isso, nem sempre isto é a causa do desajuste psíquicos. Então, tem muitos casais que nunca se separaram, que criaram esses filhos juntos, mas eles deram uma educação, uma estrutura muito diferente, muito rígida, ou muito cobrativa, ou muito comparativa. Nós temos a impressão que isso não muda nada na nossa vida, mas muda. Quando os pais comparam um filho com o outro, muda a percepção do filho. Quando os pais amaldiçoam os filhos, isso também muda a estrutura dos filhos. Por quê? Nossa, Sônia, os pais amaldiçoar os filhos, os pais não têm noção. E quando o filho cai, ele diz bem feito. Quando um filho comete um erro ou tira uma nota baixa, ele diz você é burro mesmo. É, eu trabalho igual não sei o quê, igual um condenado. A única coisa que você faz da vida é estudar e ainda tira nota baixa. Nós não temos ideia de como que isso prejudica, de como que essas coisas prejudica a estrutura psíquica daquela criança, que vai crescer e vai se tornar um adulto desajustado, ou um adulto sensível, ou um adulto angustiado, depressivo, autoestima, com baixa autoestima. Então, todas essas coisas vêm da estrutura familiar. E às vezes a gente diz assim, Sônia, é assim mesmo, a mãe e o pai sempre pagam o pato. Não, não é isso que eu estou dizendo. Nós também temos e carregamos as nossas próprias condições, a nossa própria estrutura e a nossa própria personalidade. Então, junto à nossa personalidade individual, com uns desencontros educacionais, uns desajustes sociais, tudo isso pesa para ter vidas com mais desafios e vidas com menos desafios. Outra pessoa me fez a seguinte pergunta: por que por mais que eu lute, eu não consigo vencer a tristeza que está dentro de mim? Eu só consigo olhar as coisas pelo lado negativo. Pode ter um sol brilhando e eu estou com uma nuvem na minha cabeça, eu estou angustiada, eu estou triste. É uma série de coisas que pode levar a isto. Sempre que eu estou com o meu mentorado, quando a gente está no atendimento individual, se a pessoa tem umas características que denota que aquela tristeza é uma depressão, é uma coisa mais séria, eu peço para que vá ao médico para fazer exames, para fazer um acompanhamento mais de perto, porque o médico vai ver isso, ele vai cuidar disso, desta parte. Mas, às vezes, é esse viés da negatividade, é uma questão de comportamento, é uma questão de comportamento que faz a gente ter essa tristeza. Por que uma questão de comportamento? Porque é assim, você pode escolher ver bem, você pode escolher ver bonito, mas você escolhe pelo pessimismo, pela negatividade, e por
eu costumo dizer que por um autossabotador que é muito conhecido como vidente. Por que ele é conhecido como vidente? Porque ele fica tentando prever o futuro, mas ele só prevê coisa ruim. Então ele é um vidente do lado errado, um vidente negativo, um vidente que te leva para uma situação negativa, porque ele fala assim: ah, mas e se isso dar errado? E se acontecer isso? E é só tragédia. Então, a pessoa vai viajar, vamos fazer de conta aqui que o Júnior informa que vai fazer uma viagem longa de carro, e aí, em vez de falar, nossa, Júnior, boa viagem, que bom que você vai conseguir isso, se divirta bastante, aproveita bem a viagem, fala assim para ele, toma cuidado, viu, Júnior, você viu como estão as estradas, isso aí pode ser muito ruim, você pode sofrer um acidente. Tem muito acidente no. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho a opção de ver corretamente, eu tenho a opção de ver certo, e eu ver positivo, ver pelo viés da positividade, e vejo pelo negativo, vejo pelo lado ruim. As- e também esse sabotador, ele tem a característica de ver o erro no outro. Então, você conhece uma pessoa nova, e aí ele te diz assim, ou você mesmo pensa isso, se você carrega esse computador, nossa, essa pessoa aí, não sei, não, acho que ela é perigosa. Acho que eu vou me afastar dela, porque acho que essa pessoa não é uma coisa boa, não. Acho que essa pessoa, ela está a fim de me derrotar. Ou então ela diz assim, nossa, mas eu acho que essa pessoa, ela está com inveja de mim. Então, ela tá invejando, e aí é por isso que eu não estou bem. Então, a gente vai criando essas situações, tudo viés da negatividade, tudo coisa ruim, tudo coisas difíceis, fazendo com que a pessoa não tenha uma vida feliz e não tenha uma vida alegre. Depois nós falamos, a outra pergunta veio com relação a ingratidões e inimizade. A pessoa me fez a seguinte pergunta: Sônia, por que é que em todos os lugares que eu vou, por que é que eu arrumo, por que que as pessoas cometem ingratidão comigo e eu acabo arrumando um inimigo? Por que que tem tantas dessas ingratidões? Porque nós somos sociais e nós nos comunicamos. Então, muitas vezes, quando nós estamos nos comunicando, aquilo que a pessoa diz para a gente não é uma coisa que nós gostaríamos de ouvir. Né? Então, nós queríamos ouvir, por exemplo, um elogio, um estímulo, alguma coisa que te agradasse aos ouvidos para satisfazer o seu ego, mas a pessoa fez uma crítica construtiva, por exemplo, ela diz assim, olha, por que que você não faz assim, que talvez isso fica melhor na sua vida? E aí a gente se sente magoado, melindrado, e a gente reage a essa sugestão da pessoa, e ao reagir, nós construímos uma inimizade. Então, muitas vezes, o foco de ingratidão não são as outras pessoas. Muitas vezes, o foco de provocar ingratidão, de provocar inimizade, é a gente. Só que é difícil da gente reconhecer isso. Então, um grupinho estava indo muito bem e você começou a fazer parte do grupo. Você começou a fazer parte do grupo, o grupo começou a ter uma série de confusões, uma série de coisas que não faz sentido, porque você está interpretando de maneira errada a conversa de todo mundo, e aí você coloca assim, não, mas o meu ponto de vista. E, gente, quando a gente faz isso, quando a gente diz assim, mas o meu ponto de vista, você fechou a possibilidade de uma comunicação. Você está dizendo para outra pessoa assim, ó, não interessa o que você pensa, não estou nem aí, o meu ponto de vista é esse. Então, a gente acaba criando essas inimizades, acaba criando essas ingratidões. E as perturbações, que foi a última live que eu fiz, que foi da semana passada, nós falamos dessas perturbações que pode, as coisas que acontecem, os movimentos sociais que ocorrem em torno de nós e da sociedade, que pode levar-nos
a uma perturbação mental, uma perturbação física, uma perturbação espiritual mesmo, porque você fica espiritualmente ruim, se sentindo mal, se sentindo negativo. E, gente, hoje nós temos dificuldades muito grandes de conviver em sociedade. Se nós analisarmos bem, nós estamos vivendo um período de atritos. Então, se você não tomar cuidado, você agride o seu vizinho, você agride alguém na rua. Então, quase tudo do que nós falamos tem uma interpretação dúbia. E aí isso causa perturbação no nosso ambiente. O que nós não podemos fazer? É trazer as perturbações da rua para dentro da nossa casa. Então, é isso que a gente não pode fazer. Então, a gente chega, trabalhou o dia todo, daí a gente chega para o companheiro e diz assim, você viu o que aconteceu hoje? Então, aí isso acaba gerando uma briga, acaba gerando uma coisa. Uma coisa que eu aconselho seriamente é procure equilibrar as notícias, não só com notícias ruins, mas equilibre com notícias boas. Eu costumo dar a seguinte regra de conduta. Se você assistiu um telejornal, porque você queria informações sobre a economia, ou você queria informações sobre a política, e nesse telejornal você ouviu 10 notícias ruins, procure pelo menos 15 ou 12 notícias boas para dar um equilíbrio, porque senão você vai adormecer, você vai para a sua cama com o seu estado de alma congelado, seu estado de espírito congelado, tremendo de medo, apavorado. O que você vai gerar dentro de você? Um pânico, uma perturbação, um medo de viver, um medo de encarar, de realizar o seu trabalho, realizar a sua vida. Então, sempre equilibre notícias ruins com notícias boas. E, se puder evitar de ler notícias ruins, ou de ver e de ouvir notícias ruins, é melhor ainda. Então, essas são as perguntas que me fizeram, que eu respondi antes, relacionado a dessas lives da série psicológica. A primeira série que nós fizemos foi sobre a vida, o desafio de vivermos no mundo, numa sociedade onde nós vivemos com outras pessoas e precisamos ter uma convivência pacífica com a sociedade do lugar que nós moramos, que no caso é o Brasil, quem mora fora, no país que ele mora. Também ter uma vivência pacífica com o seu bairro, com a sua rua, com o seu condomínio, para quem mora em condomínio, e ter uma convivência pacífica com as pessoas da sua casa. Porque às vezes nós somos até pacíficos com as pessoas fora da nossa casa, nós somos todos gentileza. Quem trabalha com público, quem trabalha em comércio, que lida com pessoas o dia todo, que é aquele corre-corre, você se obriga a ser gentil, você se obriga aquele sorriso. Eu vou na clínica que eu fiz a cirurgia, vou sempre fazer o retorno, vou sempre olhar, e a mocinha que atende a senhora que eu entro, assim, ela está com um sorriso assim até a orelha. Mas boa tarde, eu vou sempre na parte da tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Com qual médica que você vai? Eu vou com médica fulano de tal. Então é só subir, porque tem umas escadas para você subir. Às vezes aquela pessoa está com aquele sorriso lindo, maravilhoso, mas ali dentro dela está tudo doendo, está tudo machucado. Ela está passando por uma situação que nós muitas vezes não compreendemos ou que não podemos ter a mínima ideia. E isto é muito complicado para nós, porque nós estamos tão centrados na nossa vida, a nós mesmos, que esquecemos de olhar se as pessoas em torno de nós não também estão bem,
Então, boa tarde, dá um sorriso, cumprimenta, coisa precisa. Agora, essa gentileza, essa troca de gentileza, essa troca de carinho que a gente tem lá no trabalho, com um colega de trabalho, a gente precisa levar para dentro da nossa casa. Então, o nosso esposo e a nossa esposa e os nossos filhos são as pessoas mais próximas de nós. A gente pode estar com um bico, com uma tromba, a trompa, eu nunca me lembro se é trompa ou estão. Depois o Toninho corrige, porque agora ele tá corrigindo os meus erros. Eu nunca me lembro o que é aquele negócio do elefante. Às vezes a gente está com um bico desse tamanho com o companheiro, com a esposa, com o esposo, mas os nossos filhos não são culpados da briga que nós estamos tendo com eles. A gente precisa manter o equilíbrio e manter a gentileza. E outra coisa, o nosso estado de alma, aquilo que a gente está sentindo, é nosso. Então, a gente não precisa descontar no outro. Então, o marido está lá trabalhando, ficou com raiva na rua, desconta na esposa. A esposa saiu para trabalhar, ficou com raiva no trabalho, desconta no marido. Já tem uma série de atritos, porque o relacionamento, o casamento, ele é uma sociedade. Eu já falei disso. No canal tem a live que fala que o casamento é uma sociedade, como é que funciona. São 5 lives que falam do relacionamento. Foi um pedido da Iracema, e o assunto é tão vasto que rendeu 5 lives. Fala da convivência, depois convivência segunda parte, depois o casamento segunda parte, e depois a amizade, porque são tudo relacionamentos. E relacionamentos, eles sempre implicam em você ceder um pouco e o outro ceder um pouco. Aí agora, o que acontece na sociedade do casamento? E isso é uma falha masculina, porque geralmente é dessa falha masculina. Quer que a mulher ceda tudo e ele fica de rei. E casamento não é rei e servidão, não é rainha e servidão. Casamento é uma sociedade de direitos iguais, com valores iguais, 50% de cada um. Então, há necessidade de respeito, o casamento precisa ter respeito, porque é o respeito que você tem pela outra pessoa que você vai passar para os filhos. Então, você pode sim estar aborrecido com o seu companheiro, com o seu sócio nesta empresa que precisa ser um sucesso, e os filhos pagam um pato. Aí os filhos crescem perturbadinhos da cabeça. Por que eles crescem perturbadinhos da cabeça? Porque só levou. A minha filha está ali passando a mão no rosto. Por quê? Ela só levou pancadas, e tem lá o casamento que fala do alcoolismo, porque o casamento está dividido naquela live em 2 etapas: o casamento feliz, o casamento que tem pequenos atritos, e o casamento abusivo, o casamento que envolve drogas, que envolve compulsões sérias, que envolve o alcoolismo. Ela foi criada num lar completamente desajustado. Então, quando ela chegou para mim, ela não era uma florzinha linda, ela era um cactozinho inteiro, né? Tudo era espinho, era um porquinho espinho inteiro. E hoje, olha aí, linda, maravilhosa. Ai, a Lucida não sabe, os meus filhos são adotados de Lucida, todos eles. Então, a gente não vai entender, veio de um lar desajustado. Então, de vez em quando, eu preciso coordená-la. Mesmo hoje, ela tem a vida dela, tem a casa dela, o trabalho dela, tudo pronto, tudo ajustado, ela precisa constantemente do conselho da mãe, né? E no caso aí, sou mais orientadora do que mãe. Por quê? Porque essas coisas que vêm desses lares desajustados, eles duram muito tempo até aprender a ressignificar essas energias, aprender a ressignificar esses traumas. A Ana Laís, que também é minha filhota do coração, também está se ajustando. Por que está se ajustando? Porque também tem esses problemas, alcoolismo. Alcoolismo é uma coisa muito séria,
muito séria. E nós, infelizmente, a gente tem muito sofrimento sobre isso. Iracema sabe o que é isso na pele, viveu isso na pele. Então, tem os filhozinhos, como que são os filhos? Às vezes, os filhos cometem coisas que parecem tremenda ingratidão, mas não é, porque quando eles eram pequenos, eles viveram em lares conturbados. Então, o que eles aprenderam? Eles aprenderam que é mais fácil tacar pedra primeiro, para depois perguntar o que é que você ia falar mesmo, né? Então, às vezes acontece coisas engraçadas. Hoje aconteceu uma coisa engraçada aqui em casa. Por quê? Eu cheguei, eu tinha ido ao médico para fazer o retorno e da pele, viu, Zaira, lá da pele, dos negocinhos lá. E aí eu cheguei e fui fazer uma foto da receita para mandar para a farmácia de manipulação. Ai, e eu estava no quarto fazendo isso. E o Toninho falou com uma relativa distância atrás de mim. Mas eu dei um pulo. Não, deu um pulo, mas ele só não rolou de rir porque ia ficar muito engraçado, mas que ele sentou para dar risada, ele sentou. Por que foi? Porque a voz dele me chegou muito esquisita, devido a audição ser precária. Quando chegou assim igual um zabumba, sabe? Bum, 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 bum. Eu dei um pulo assim, falei, o que foi? O que foi? O que aconteceu? Por quê? Porque isso acontece. Aí ele se matou de rir. Falou, você está assustada por quê? Eu falei, não, eu estava distraída fazendo uma foto e a hora que a sua voz chegou ao meu ouvido, chegou desse jeito desequilibrado. Então, esse é motivo de brincar. Agora, imagina se o casal está de mal numa situação dessa. O que acontece? Briga na certa. Briga na certa. Porque se está de mal, vai responder de mau humor, vai e esse atrito vai crescendo, vai virando uma panela de pressão e isso explode. Então, a vida tem esses desafios e nós falamos muito assim, nossa, a sociedade está muito marginalizada, muito violenta, muito problemática. Gente, a sociedade ela é constituída de células familiares. E nós precisamos ter essa consciência de que ela é constituída de células familiares. Então, se a sociedade está ruim, é porque as células familiares estão ruins. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, rever muitos conceitos e muitas situações na nossa vida. E esse é o nosso dever, rever os conceitos da sociedade, que é ética, moral, leis sociais do nosso país, religião, educação, família, esses conceitos de dever que nós precisamos ter, principalmente um código de honra relacionado à moral, a uma boa estrutura, nós precisamos rever em nós e colocar isso nas famílias. E aí algumas pessoas dizem assim para mim assim, ai, Sônia, mas agora eu já sou feliz, porque meus filhos estão criados, estão vivendo a vida deles, e eu não preciso mais disso. Gente, a gente precisa aprender, modificar sempre, nós não podemos ter síndrome de Gabriela. O que é o síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou morrer assim mesmo, que deixe assim. Não é assim. Nós vamos nós estamos constantemente aprendendo e a sociedade está constantemente evoluindo. Eu costumo brincar que nós vamos deitar assim super inteligente, porque aprendemos alguma coisa durante o dia e praticamos, mas enquanto nós estávamos dormindo, já está surgindo coisas novas e nós acordamos com coisas para aprender. E a tristeza, depois nós falamos de tristeza, a tristeza é um estado de alma, é um estado de espírito, é um estado da nossa psique, que a gente faz essa escolha de manhã quando a gente acorda. Então, o que eu aconselho?
Ai, eu acordei de manhã e eu estou triste, estou aborrecida. Eu tenho que fazer uma autoanálise. Por que que eu estou triste? Por que que eu estou aborrecida? Ah, isso está acontecendo há algum tempo, então preciso de ajuda. Vou procurar um psicoterapeuta. Soninha é maravilhosa, vou conversar com ela. Ela é divina, vou ficar divina rapidamente. Perfeito. Não, aconteceram coisas muito difíceis na minha vida. Isso não vai resolver só com psicoterapia. O psicoterapeuta vai dizer, vai lá, vai procurar um médico, vamos fazer uns exames que eu preciso. Ah, não, Sônia, é uma tristeza ocasional. Então, se é uma tristeza ocasional, eu escolho sair dali feliz, observar a vida com beleza ou com tristeza. Eu preciso escolher dentro de mim. O nosso cérebro, ele não sabe se está chovendo, se está fazendo sol, se está calor, ou se coisa, se você não informar, se o seu racional não informar, nossa, você olha lá, seu sentido, a câmera, nossa, está chovendo, nossa, está fazendo sol, meu tato vai informar, nossa, está calor, está frio. Nós precisamos informar também os nossos estados de alma. Eu acordei triste, mas eu não vou ficar triste, eu vou ficar feliz. Todas as vezes que eu ficar triste, eu vou mudar o meu pensamento para a felicidade. Então, eu estou mudando o quê? O meu comportamento. Então, a gente precisa mudar o comportamento. Não é passe de mágica. Deixa eu já falar isso para vocês. Nós não somos Matildas. Psicoterapeuta não faz milagre. Não é passe de mágica. É um trabalho do dia a dia. O psicoterapeuta trabalha junto com o paciente. Então, a gente conversa, né, Dália? Conversa, faz aquela dinâmica, aí fica. Ela ganha um pouco. Cada mentoria, cada encontro, uma vez por semana, aquela uma horinha que a gente conversa, é 1 litro de bom ânimo que vocês ganham para até a próxima mentoria. E ainda tem umas doses extras que são as lives. Então, a gente vai se esforçando devagarinho, a gente vai subindo essa escada até a vitória final. E aí, isso vale para a coragem, vale para a responsabilidade, ingratidões e perturbações. Coragem. A gente precisa ter coragem de mudar. Porque senão a gente é aquela historinha que circula na internet, que a maioria das pessoas contam, que é o cachorro, estou com cabelo na boca, que é o cachorro sentado em cima do prego. A gente precisa verificar se nós não estamos só reclamando. Nós amamos a reclamação porque a gente não tem ideia do que é a reclamação. Reclamação vem da junção da palavra R, do sufixo R, bis, 2 vezes, eu quero outra vez, e mais uma vez, e outra vez novamente, e mais uma vez, porque essa dosagem ainda não foi pouca. Se todos os dias eu falo que o meu país é ruim, se todos os dias eu falo que o meu casamento é ruim, se todos os dias eu falo que o meu trabalho é ruim, ele vai continuar ruim porque eu estou querendo mais disso. Eu estou desejando isso para mim. E a palavra clamar, clamar é de clamor, eu clamo por isso 2 vezes. Reclamação, eu fico pedindo outra vez, outra vez, outra vez. Então, e ai, 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 nossa, mas a minha vida é tão amarga. Nossa, você quer essa situação de mais amarga. Então, eu sempre falo assim, a gente tem que olhar as coisas com um olhar diferenciado. O que está acontecendo? Nós temos que aprender a mapear. Eu sempre falo isso, aprende a mapear. Eu estou triste. Por que que eu estou triste? Ah, eu estou triste porque aconteceu tal coisa. Esta coisa que aconteceu influencia no que na minha vida? E nada. Então, por que que eu estou triste? E aí isso me faz lembrar uma historinha. Uma vez eu estava atendendo um casal e eu estava explicando a importância da boa convivência do casal. Eles estavam fazendo juntos justamente porque eles não estavam com uma boa convivência. E eu estava explicando. E eu fiquei explicando a importância do casamento, que era uma sociedade, tudo aquilo detalhadamente. Quando eu falei assim, entendeu?
tem alguma pergunta? O esposo da moça levantou a mão e disse para mim assim: Sônia, eu tenho uma pergunta. Eu me preparei para uma pergunta boa, para uma pergunta interessante. Ele me disse assim: Você viu o que aconteceu lá no Oriente Médio? Eles tinham estourado uma bomba, uma coisa assim? Gente, eu gelei, eu juro que eu gelei. Porque eu tinha passado ali 20 minutos explicando a importância deles conviverem bem um com o outro e ele estava preocupado com uma bomba que tinha ocorrido do outro lado do mundo. Não é importante aquilo que tinha acontecido, não era trágico, não tinha causado morte? Sim, só que eu tinha um problema muito mais sério, que é o meu casamento. Então, ele tinha que estar com o pensamento voltado ao casamento e não o que estava acontecendo do outro lado do mundo. Vocês não têm ideia de como é que a gente vive assim, com os pensamentos perdidos na vida do outro. Com os pensamentos perdidos no que o outro está fazendo. É que o meu colega de trabalho, porque coisas que não interferem, que não mudam a sua vida. E aí você não mapeia, não sabe o que é. Então, por que eu estou aborrecida com isso? Então, meu marido disse assim, estou figurando aqui, seu marido chega e diz assim, nossa, porque você é uma besta quadrada mesmo. Burra, que mais burra do que uma porta. Vocês têm ideia da quantidade de pessoas que dizem isso para a esposa? Ou a esposa diz isso para o esposo? Tem muita, muita, muita gente. A pessoa que fala não tem nada dentro dela. Ela fala, não falei por mal, nem estou sentindo isso. Eu falo, mas depois está tudo bem, eu não levo por mal, eu não fico guardando nada. Eu concordo. Mas e a pessoa que ouviu? Será que essa pessoa que ouviu não guarda? Será que essa pessoa que ouviu não se lembrou, não se magoou, não chateou a sua vida? Então a gente precisa saber o que fala para a outra pessoa. E só que nós precisamos usar o choque de retorno. A gente precisa. Lembra que eu falo sempre para vocês? Aprendam isso. A Lucilda ainda não conhece essa, então ela já vai aprender hoje. Toda história tem dois lados e mais um. A minha versão, a versão do outro e a verdade. Então, toda história tem dois lados e mais um. Sempre a minha versão, a versão do outro e a verdade. Então, a gente precisa analisar isso. Então, o seu companheiro te falou isso. Aí você tem que fazer um mapeamento. Bem, meu companheiro disse que eu sou uma mais burra do que uma porta. Não consigo entender por que uma porta é burra, se ela é super inteligente, ela fecha o seu quarto, a sua sala, a sua casa, ela abre para que as pessoas maravilhosas entram na sua casa, ela abre para que você saia da sua casa, mas a gente faz essas analogias totalmente sem pé e sem cabeça. Bem, eu sou burra igual uma porta? Não. Então, eu não posso comprar essa inverdade. Por que eu estou comprando essa inverdade? E eu tenho que expulsar isso de mim, porque senão o meu eu, a minha personalidade, vai ficar muito fragilizada e a minha autoestima vai parar lá no tornozelo. E quando a gente tem uma baixa autoestima, a gente anda olhando para o chão, a gente anda arrastando os pés. Vocês já perceberam que tem algumas pessoas que andam e faz um barulho, ela arrasta a sandália, ela arrasta o sapato, ela arrasta o chinelo? Isso é características de pessoa que está com a autoestima muito baixa. Ela está com uma baixa autoestima, ela não tem nem força, nem coragem de erguer os pés. A gente precisa erguer os pés. Eu costumo brincar com os meus mentorados e uma brincadeira bem séria, que nós temos que andar aqui com o queixo a 45. Aí uma mentorada disse para mim assim, ai, Sônia, eu não posso andar com o queixo a 45 porque eu estou um pouquinho obesa, as pessoas vão ver meu papo. Assuma seu papo. Assuma seu papo lindo, maravilhoso. A gente tem que andar com o queixo aqui a 45.
sabe? A gente tem que andar com estilo, a gente tem que erguer o pé, a gente tem que imitar a natureza, aqueles flamencos, aquelas pernas longas e maravilhosas. É lógico que a gente não é Cláudia Raia, mas faz de conta que é, e aquelas pernonas lindas e maravilhosas e viver bem, se sentir bem, sabe? E os homens podem se sentir assim, Antônio Bandeiras. Olha, uma coisa que eu digo para aumentar a autoestima dos homens é assistam o filme do Antônio Bandeiras, Dança Comigo. Porque aquela dança ali, aquele dançar aqueles tango ali, gente, não tem homem que fica para baixo. E as mulheres também, né? Então, esse filme é maravilhoso, é lindo, quem quiser assistir, fique à vontade para ver. Dança Comigo, com o Antônio Bandeiras. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa ver as coisas na televisão ou no cinema e colocar em prática na nossa vida. Porque senão a gente fica muito, muito, muito para baixo. Certinho, queridos? Agora eu deixo aberto para as perguntas. Júnior? Eu ia rasgar uma cedinha aqui, né? Mas Você já que pode. eu não. Eu já sei que é um caso de amor à primeira vista, não tem jeito, você vai Justamente. rasgar seda comigo. A gente Sim, já combinou isso no sábado, gente. Eu contar um segredinho aqui para vocês. Eu fui fazer uma palestra no sábado e depois da palestra eu fui comer pizza com o Júnior, né? E o irmão dele, né? E meu esposo, é claro, né? Pode rasgar a seda, Júnior, né? não, então é assim, Soninha, você, com todo o seu conhecimento, né, com tudo que você põe para todos os seus mentorados, realmente para ter essa vida muito melhor que você hoje tem com seu esposo, que também, né, a gente sabe que é uma pessoa muito encantadora, né? Então, é assim, muito a gente sabe que realmente as pessoas têm essa deficiência mesmo, né? Mas, assim, o que eu posso dizer é que nem todo mundo tem a mesma sorte, né? Então, o que acontece hoje também, que antigamente era muito mais complexo, até porque no tempo das nossas avós, né, os barões, aquelas famílias tradicionais, existia o poder masculino muito forte, né? E eu acredito, né? Eu vejo que hoje, não estou falando por mim, né? Porque eu tive realmente uma criação que, assim, nem o pai nem a mãe não eram donos da verdade. Eu acredito até que a minha mãe dominava mais com a situação do lar, porque foi sempre a pessoa do lar, né? Então, assim, mas atualmente a parte mais moderna tem mudado um pouco, porque por causa até desses traumas dos pais, às vezes, serem muito. E a mulher hoje tomar uma posição de ela falar o tipo dessa coisa para o marido, né? Você é mais burro que uma porta, né? E, na verdade, pegando esse exemplo, na verdade, já é um equívoco, porque, assim, falar que uma porta é burra é porque ela só, realmente, ela serve para fechar e abrir e a gente que manuseia ela, né? Agora, dizer que o animal o burro, né? A gente associa a parte animal do burro, o burro não tem nada a ver com falta de inteligência, né? Então, o ser humano realmente pega essa. É tudo equivocado. Então, assim, a colocação de que muita mulher hoje faz. Toma os erros que os homens tomavam antigamente, né? Menosprezando o homem. Então, realmente precisa existir um equilíbrio, nem muito no passado e nem muito no presente, né? Eu acho que tem que ser realmente
do jeito que você colocou, e é verdade. Se você não está de bem com o seu cônjuge, com o seu companheiro, esse fato aí realmente a pessoa já pega um gancho e já acha que você está traindo, já coloca aquele, né, aquela situação, vira um vulcão, né? Ele aproveita uma situação e já transforma tudo então, realmente, é, tudo que você fala realmente tem muita razão, e quem precisa estar escutando sempre vai levar um aprendizado, né? Então, eu pego por mim, eu sempre estou aqui presente nas suas lives, de coração aberto, para tudo que possa melhorar para mim, né? Então, tem muita coisa que realmente eu falo, não, ela tem toda a razão, e eu acato mesmo de coração aberto. Então, assim, não rasguei muita seda, mas no final o que eu quero dizer é que você está sempre com a verdade. Tá certo, tá sempre rasgando a seda. Deixa eu só falar, fazer só uma pequena correção na sua fala, porque nós trabalhamos muito com fé, nós trabalhamos muito com esperança, com confiança. Eu já falei várias vezes para vocês, e se vocês verem lá quando abre, tem a abertura e a finalização das minhas lives, sempre aparece uma tartaruguinha lá, porque a tartaruga é o símbolo das nossas lives, devido à fábula da tartaruga e o coelho, e ela é baseada em quê? Confiança, persistência e esperança. Então, Sim. a pessoa que acredita em sorte ou azar, em destino, né, nesse sentido profundo, ele está cometendo um equívoco. Porque ou você trabalha com confiança, com esperança, com fé, com crenças, com certezas, ou você trabalha com a sorte e o azar, que é um jogo. Então, a nossa vida seria um jogo de dados. E a nossa vida não é um jogo de dados. Então, às vezes a gente não acerta, às vezes a gente acerta, às vezes a gente empata, mas nunca é sorte ou azar. É trabalho mesmo, é construção mesmo no presente, certo? Queria fazer só Aí, aí entra aquele fato que você fala, a coragem de mudar. a coragem de mudar, a gente precisa ter coragem, a gente Concordo. precisa tomar essa decisão, porque se a gente não toma essa decisão, a gente fica ali na sorte, ai, eu não dei sorte, ai, na minha vida tudo dá errado, mas é você que está sentado em cima do prego, e que é o cachorro sentado no prego, reclamando, reclamando, mas não levanta, reclama da dor, mas não vai tratar a dor. Então, a gente precisa tratar a dor, né? Outras perguntas? Zaira, Ivone, Iracema, Lucilda, tem alguma pergunta? Zaira, pode perguntar, Zaira. Não, não é nenhuma pergunta, é uma colocação do prego. Porque muitas vezes a gente passa bom tempo da vida sentado em cima do prego e reclamando do prego, e Uhum. reclama do prego, e reclama do marido que botou o prego. Quando a gente se dá conta que quem segurou o prego foi a gente, o marido bater, aí, né? Ó, tô me redimindo aqui na frente de todo mundo, tá, marido? Então, assim, ó, às vezes a gente reclama da outra pessoa, né? Claro que todos, todo casamento tem seus ajustes, né? Quando dois partem para buscar e aceitam, e a parte de culpa de cada um, né? A visão distorcida que cada um tem de uma atitude do outro. Então, fica tudo tranquilo, fica bem, não vai ser sempre maravilhoso todos os dias. Tem dias que eu acordo de tapa virada, né? Aí me incomoda uma coisa e já me incomoda outra. Aí eu já xingo aquela coisa toda, né? Xingo não, né? Reclamo.
Mas o que eu quero dizer com tudo isso, Sônia, que ouvindo as lives, fazendo mentoria, eu aprendi a me conhecer, estou aprendendo a me conhecer Isso é muito importante. e estou aprendendo a ver os meus erros e ter coragem de admitir para mim os meus erros e de admitir para o outro que eu realmente estou errado. Isso é difícil, Muito mas, difícil. mas Muito. muito obrigada pelas orientações. E realmente eu cresci assim, ó, nesse último tempo, bastante. Que bom. Eu fico feliz. Deixa eu falar uma coisa. Segurar o prego para que o outro martele em nós é a coisa mais comum e mais corriqueira que nós fazemos. Nós reclamamos da dor que o outro está enfiando uma espada no nosso coração, mas geralmente é a gente que está segurando essa espada para que o outro enfie bastante ou martela na casa do prego. Mas assumir que está fazendo errado, começar a fazer certo, assumir que cometeu erros, que cometeu equívocos, admitir para o outro que cometeu equívocos, é o primeiro passo da grande jornada do autoconhecimento que a gente vai fazer para vir essa leveza que eu falo, que é o nosso lema, a leveza de uma pena. A gente tem que ir endetilhando mesmo, ir tirando esse rosário de coisas ruins de dentro de nós, um rosário de pena, como dizia aquela música, para a gente poder ter essa leveza da pena. E o peso do universo, porque a gente se conhece. Quando a gente se conhece, quando a gente tem conhecimento de si próprio, já dizia Sócrates, que na verdade ele recita lá, que está lá no Delfos, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, quando a gente conhece a si mesmo, a gente consegue viver bem com tudo e com todos. Então, isso é muito importante. Mas a admissão de que tem que refazer algumas coisas na vida é um processo muito delicado. Precisa dessa coragem, essa coragem da decisão. Certo? Tem mais? Iracema quer fazer alguma pergunta? Lucilda, é só abrir o microfone, tá? Lia, Ana Laís, Isabela, Carlos, né? Estou esperando a pergunta do Carlos, ele sempre tem perguntas, né? Sempre tenho, né? Antes de mais nada, né? Ouvir da minha esposa essas palavras é sinal que nós estamos no caminho certo, né? Ok? Cada um na sua estrada, sem invadir a privacidade do outro, sem cometer penalidades e quando as cometem, né? Pagar a multa, É muito importante também. reconhecer, né? Pagar a multa e continuar em frente, né? Então, assim, olha, o tempo está acabando, Sônia, mas eu queria voltar à parte do convívio em sociedade hoje, que é um grande entrave na vida de todos, né? Hoje está quase que impossível as pessoas voltarem para as suas casas, para os seus lares, sem perturbações externas. Muito difícil isso. Então, como a gente pode melhorar tudo isso? Que, assim, olha, se você liga uma televisão, vamos para o mais básico, assim, uma TV, você tem opções de canais religiosos, que são tendenciosos, independente da religião. Você tem canais de notícias que enfocam violência. Você tem canais pagos, canais, por exemplo, de telejornais que enfocam política, né? E aí você fica realmente sobrecarregado de coisas ruins. Outro dia eu estava falando com a minha irmã
Ela falou, nossa, mano, você não fala mais de política comigo. Eu falei, eu não falo mesmo. Quando aparece política na televisão, sabe o que eu faço, mano? Eu passo para o programa da escolinha do professor Raimundo, porque não dá. Eu aprendi depois de. Eu ainda ouço alguma coisa, mas assim, ó, com um limite muito curtinho. Me incomoda muito rápido, eu saio dessa frequência de me deixar influenciar por esse lado negativo e só faz mal para a vida da gente, né? E substituo imediatamente por uma coisa mais leve, mais gostosa. Coloco o vídeo de uma música, coloco o vídeo, como outro dia eu tomei a liberdade de te mandar, de uma peça de teatro, né? Onde o Baryshnikov dança, eu acho maravilhoso. Buscar as coisas que a gente gosta, substituir isso, né? Como eu comentei, Carlos, Exato. cada notícia ruim que você vê, você substituir por duas ou três melhores, a gente consegue equilibrar. Não Né? dá para vivermos alheio, mas nós não precisamos mergulhar nisso. Eu dou algumas dicas legais com relação a isso. Procurar ver notícias boas, procurar praticar ações boas que você vai fazendo colaborar com o nosso planeta. Tem um canal na internet, na rede, que chama Menos um Lixo. Então, é um site que ensina como a gente produzir menos lixos, como a gente ser mais ativo e mais participante com o nosso planeta. Tem os canais veganos e vegetarianos que ensinam você a ter uma alimentação saudável. Você não precisa deixar de ser carnívoro, você não precisa deixar de comer carne, mas você pode, junto com essa parte de carne, você colocar uma alimentação mais saudável. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que a gente está coisando, mas eu vou mais um pouquinho, que eu quero dar, com relação a isso, à vida saudável. Quero dar o exemplo da Lia. Ela tinha um problema muito sério de ossos e um problema que ela estava tratando há muito tempo com os médicos, remédios caros, vivendo com medo de se machucar, de se quebrar, porque ela tinha ossos muito frágeis. Ela tinha, acho que 45 ou 48 anos, sei, não me lembro, e o médico disse para ela que ela tinha ossos de uma pessoa de 80. E aí foi anos e anos já. Nós começamos a fazer mentoria, a primeira coisa que eu fiz com ela foi a mudança alimentar. A mudança alimentar que ela fez causou um choque no médico na hora que ela foi fazer os exames. Tamanho a melhoria óssea que ela teve. Então, a gente precisa saber que a alimentação... E ela não deixou de comer carne. Ela só melhorou a alimentação dela. Ela colocou coisas que ela não fazia, ela tirou coisas que ela não sabia que fazia mal. Então, a gente precisa, assim, ter uma alimentação saudável para ter uma vida saudável. Por quê? Uma vida com saúde, porque saúde não é ausência de doença. Tem gente que fala assim, saúde é ausência de doença. Gente, não é a ausência de doença. Saúde é o bem-estar físico, mental, espiritual, social, bem-estar. Às vezes você está com uma doença e você ainda tem um bem-estar maravilhoso. E tem uma pessoa que não tem nenhuma doença e tem um bem-estar terrível. Então, é isso que a gente precisa entender. Então tem essa alimentação saudável, tem programas que mostram uma cultura boa. Eu gosto e eu indico sempre, inclusive assina, é baratinho o canal, paga lá um pouquinho por mês, o Brasil Paralelo, que ele mostra notícias boas, culturas boas, tudo que é bom. Hoje eu estou para fazer propaganda de coisas boas, mas, gente, Menos um Lixo, Brasil Paralelo, canais veganos, um canal vegano maravilhoso, Pensando ao Contrário, uma nutricionista maravilhosa na internet, Patrícia Leite. Não estou ganhando marketing, não, viu, gente? Eu acho que eu até falo para eles, não estou ganhando mensagem, não, mas quem sabe, né? Mas é que são canais bons, são canais interessantes, então a gente substitui essa parte
negativa por coisas positivas. Aí oradores que trazem um lado melhor para a gente ver a política, para a gente ver essa parte social do país. Leandro Carnal, Sérgio Cortella, são pessoas maravilhosas. O Pondé, esqueci o primeiro nome do Pondé, mas ele é maravilhoso também. Aqui em Campinas, antigamente tinha o Café Filosófico, que era maravilhoso, o encontro desses caras, hoje não tem, mas quem sabe volta, né? Mas a gente vê essas pessoas, elas trazem notícias boas, elas trazem informações boas, e são coisas que você, já que eu vou ficar na internet, já que eu vou olhar a internet, então olhe uma coisa boa. Então, é viver no mundo cor-de-rosa, é fazer de conta que não existe problemas. Gente, não é isso, existe problemas. Mas é participar. Agora eu vou dar uma dica para vocês, que vocês às vezes esquecem. A gente reclama bastante, mas o sistema de saúde do nosso país, o SUS, é um sistema feito do acompanhamento, ele é feito por conselho. Então, cada centro de saúde da sua região, do seu bairro, tem um conselho. Esse conselho é constituído de 25% administrativos, os chefes administrativos, 25% de funcionários e 50% de usuários. Imagina quantos usuários que tem lá. Muito pouco. Por quê? Porque é mais fácil reclamar do que participar. É mais fácil falar mal da sociedade do que modificar a sociedade. Entende? Porque mudar depende de um ato de coragem. Então a gente precisa aprender os canais legais e fazer em vez de reclamar. Certo? Desculpa aí a empolgação, mas às vezes é muito mais fácil a gente reclamar do que participar, e a gente precisa participar. É isso aí. Certinho? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, então eu vou despedir e nós voltamos na semana que vem. Pode falar, Júlia. Esse é o canal Sônia Divine. Se inscreva nele, compartilhe com seus amigos, familiares, parentes, para todo mundo. Nós trabalhamos a série psicológica neste momento. E nós falamos de tudo que dói dentro do nosso inconsciente, seja aquela angústia, seja aquela tristeza, ansiedade, depressão, desespero. Venha conhecer o canal Sônia Divine e as suas lives Viva a Vida para uma liberdade emocional, para viver com alegria e plenitude, com a leveza de uma pena, com o peso de um universo. Se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho.